Sabe aquela história que parece uma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na história de um acidente aéreo aqui no Brasil que, à primeira vista, parecia um caso clássico, sabe? Falha de motor. Mas o que tinha por trás, nossa, era uma cadeia de eventos trágica e super complexa. Então, vamos voltar no tempo. Imagina só, 7 de abril de 1957. A gente está lá no sul do Brasil. Manhã de domingo, tudo tranquilo, um avião comercial se preparando para mais um trecho da viagem, só que ninguém, absolutamente ninguém ali podia sonhar que aquele voo ia durar meros 3 minutos. E o resultado foi devastador. 40 pessoas, entre passageiros e a tripulação. Todo mundo a bordo perdeu a vida. E o número de sobreviventes? Zero. Ninguém escapou. O avião simplesmente se desintegrou no impacto. Pegou fogo, o que sobrou foram só destroços. E claro, um monte de perguntas. E é aí que a história fica realmente interessante. Porque, olha só, a causa do acidente não era nem de longe o que todo mundo pensava. A tripulação chegou a avisar, né? Fogo no motor. Mas o que a investigação descobriu depois era uma coisa totalmente diferente e bem mais oculta. Bom, vamos fundo nisso agora. Ok, tragédia em Bagé. Para a gente entender tudo direitinho, vamos voltar para o começo daquele dia e ver os detalhes desse voo e do avião. Então, que avião era esse? Era um Curtiss C-46 Comando, um baita veterano da Segunda Guerra, que na época voava pela Varig. Ele já tinha feito um trecho de Santana do Livramento até Bagé e agora estava se preparando para a última parte, ir até Porto Alegre. E a bordo, como a gente viu, 40 pessoas. Beleza, agora a primeira teoria. O incêndio no motor. É importante a gente se colocar no lugar da tripulação. Na hora da crise, do desespero, eles fizeram o que foram treinados para fazer, agiram com base no que estavam vendo ali, na hora. Olha só essa linha do tempo. É impressionante a velocidade com que tudo aconteceu. Tudo em 3 minutos. Decolou às 8h30, 3 minutos depois já estavam declarando emergência de fogo no motor esquerdo. Aí eles tentam voltar, claro, mas dá problema no trem de pouso. Precisam arremeter, ou seja, cancelar o pouso e subir de novo. E foi aí, nesse exato momento, que a coisa desandou de vez. A tripulação viu fogo na asa esquerda. O que eles pensaram? Incêndio no motor. A reação foi de livro. Seguiram um protocolo à risca, acionaram todos os 4 extintores de emergência para tentar apagar o fogo. E essa talvez seja a parte mais angustiante de tudo. A comunicação deles com a torre mostra que eles achavam que tinham dado um jeito na situação. Sabe, parece que o fogo está controlado, o pouso é só por precaução. Mal sabiam eles que o perigo real era invisível e muito, mas muito pior. Bom, o avião caiu e a investigação começou, né? E não demorou muito para que as evidências começassem a mostrar uma coisa diferente. Aquela história de incêndio no motor já não estava fechando. E a grande pergunta que os investigadores tinham na mesa era essa. Foi mesmo um incêndio no motor? Pensa bem, se a tripulação usou todos os extintores, como é que o fogo não só continuou, como ficou forte o suficiente para arrancar a asa do avião? Não faz sentido, né? E aqui está a primeira grande pista, a contradição principal. Quando foram olhar os destroços, surpresa, o motor esquerdo estava praticamente intacto por dentro. Ou seja, o fogo não começou lá. A pergunta então era, de onde diabos veio esse fogo? A resposta foi um choque para todo mundo. O fogo começou num lugar completamente diferente. Um ponto cego totalmente invisível para a tripulação. Era dentro da asa, entre o motor e a fuselagem. Por isso que os extintores do motor não adiantaram nada. Eles estavam apagando o fogo no lugar errado. E agora a gente chega na causa real, o cascalho e a asa. Aqui que o quebra-cabeça se monta. Não foi uma falha única, gente. Foi uma reação em cadeia, uma sequência de eventos, um mais improvável que o outro. E tudo começou com uma coisa besta, o chão da pista de decolagem. Olha só que sequência fatal. Primeiro passo, o avião decola de uma pista de cascalho e as rodas jogam pedras com força para dentro do compartimento do trem de pouso. Passo 2, essas pedras acertam e rompem os dutos de combustível, que já eram antigos e frágeis. Terceiro, a asa não tinha drenos, então o combustível vazou e foi empoçando, acumulando lá dentro. Quarto passo, esse combustível todo escorre e entra em contato com o escapamento super quente do motor, e aí, pum, ignição. E o quinto e último passo, o fogo foi tão, mas tão intenso que derreteu a estrutura principal da asa a ponto dela simplesmente quebrar e se soltar do avião, em pleno voo. E um dos vilões dessa história foi esse material aí, o duralumínio.
Era uma liga de alumínio usada na época, só que tinha um problema. Com o tempo, ela ficava quebradiça, frágil demais para aguentar o tranco das pedras batendo com força. E para piorar, o próprio avião tinha umas falhas de projeto que, nossa, foram a receita para o desastre. Primeiro, o C-46 já era conhecido por vazar combustível, já tinha essa fama. Segundo, como a gente falou, os modelos mais antigos não tinham drenos nas asas. Quer dizer, qualquer vazamentozinho ficava lá, preso, acumulando, bem do lado do motor quente. Era basicamente uma bomba relógio esperando para explodir. Mas como quase sempre acontece na aviação, toda tragédia, por mais terrível que seja, acaba ensinando alguma coisa. E o acidente com o PP-VSF não foi diferente. Ele trouxe mudanças super importantes para a segurança de voo. A reação foi rápida. A Varig agiu na hora, mandou instalar drenos nas asas de todos os C-46 da frota dela. E mais, trocou aqueles dutos frágeis por outros de aço inoxidável, bem mais resistentes. E não parou por aí. Um tempo depois, o próprio aeroporto de Bagé finalmente ganhou uma pista pavimentada, de concreto. Então a lição foi muito maior do que só o projeto do avião. Esse acidente abriu os olhos de todo mundo para o perigo que uma simples pista de cascalho podia representar. Mostrou que a infraestrutura do aeroporto é tão importante para a segurança quanto a manutenção da aeronave. Uma coisa que até então talvez não fosse tão óbvia. E essa frase resume tudo, né? É uma verdade meio dura, mas é a realidade da aviação. A segurança avança na marra, depois que uma tragédia acontece e revela um perigo que ninguém tinha imaginado antes. E fica essa reflexão no final, né? Pensa só, quantos dos sistemas de segurança, dos procedimentos que a gente tem hoje e acha super normais, só existem por causa de desastres que a maioria das pessoas nem lembra mais. Cada pecinha, cada regra, muitas vezes nasceu de um evento trágico como esse do voo PP-VSF. Um desastre que ficou esquecido no tempo, mas que, no fim das contas, ajudou a salvar muitas e muitas vidas no futuro.